Senhores, quantos hoje aqui têm algum problema? E qual é o seu problema? Quantos em nosso meio têm procurado por salvação em todo canto, mas têm sido frustrados? Quantos que têm gasto todos os seus recursos para satisfazer uma certa necessidade, mas têm feito isso em vão? Todos nós já ouvimos muitas vezes e falamos muitas vezes a respeito de Jesus Cristo, mas a pergunta que nós devemos fazer é: nós cremos nele de fato? E se nós cremos, por que é então que nós não vamos até ele? Vejamos a história da mulher hemorroíça, o que a Escritura pode nos ensinar através disso. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, a partir do verso 18, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, ele e os seus discípulos. Em dado momento, uma mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia, aproximou-se dele por trás e tocou na borla de sua roupa, porque dizia a si mesma: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Então Jesus voltou-se e assim que viu a mulher lhe disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã, Senhor. Tem misericórdia de mim, com a responsabilidade de pregar a Tua palavra e dar conta de tudo aquilo que eu falar. Que eu não seja um impedimento, Senhor, para a Tua poderosa palavra. Vai além das minhas debilidades. Nos ilumina com Teu Santo Espírito. Ilumina cada um daqueles que me ouvirem com Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra possa ser guardada em nossos corações e possa produzir abundância de fruto. Pedimos, Senhor, que Tu glorifique o nome do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, em nosso meio. Pedimos isso no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos na última mensagem que o Senhor ele não veio reformar a religião judaica, mas ele veio desenvolvê-la até a sua plenitude. Ou seja, o cristianismo não é um remendo da velha moralidade. O cristianismo são vestes novas, a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Envolve uma nova vida, a qual a antiga vida ela não é adaptável e deve morrer. O cristianismo é o vinho novo que exige odres novos capazes de suportar o grandioso e gracioso vinho da alegre salvação. Nesse texto que vamos ver hoje, nós vemos o desfecho daquele agitado banquete na casa de Mateus. Que festa que foi! Após fariseus e após os discípulos de João Batista, agora um chefe da sinagoga vai até o Senhor. Mas diferente dos outros, ele não vai recriminar, ele vai clamar pela sua filha. E Jesus o acompanha. E no meio do caminho ocorre uma interrupção silenciosa de uma mulher desesperada. Jesus auxilia prontamente esta mulher, enquanto ele seguia para auxiliar o outro. Tal como o sol, nosso Senhor brilha continuamente enquanto avança, e a cada raio seu está repleto a sua graça, e toda a sua graça, e vai iluminando a todos que estão ao seu caminho. Esse registro bíblico é encorajador, porque demonstra que ninguém está tão longe de Jesus que não o possa alcançar pela fé.
Aquele que nunca foi a Ele, que não o conhece, é convocado hoje a vir a Ele para ser salvo. E aqueles que já conhecem o Senhor, que já foram regenerados, mas que sentem-se hoje distantes do Senhor, afligidos por graves problemas que acabam fazendo esquecer que o Senhor não rejeita ninguém, esses também são exortados, convocados a vir a Ele e consolados. Portanto, todos os que me ouvem hoje, em alguma medida, têm algo em comum com a aflição dessa mulher. E que Deus seja gracioso em fazer-nos entender que nós não temos algo em comum somente com a aflição desta mulher, mas que nós podemos também ter algo em comum com a sua bênção, com a forma como ela foi abençoada. Eu não sei qual o problema que você está vivendo, assim como nós não sabemos o nome desta mulher, mas nós sabemos que o Senhor a conhecia, que o Senhor a chamou de filha e que o Senhor a salvou, e isso deve nos bastar para retirarmos daqui consolo e esperança. Dessa forma, hoje nós veremos que nada deve nos impedir de ir até o Senhor. Se nós recebemos fé, nós recebemos essa fé para usá-la. E que essa fé, que é fruto da regeneração, possa levar à conversão daqueles que necessitam. E que possam levar todos os demais aos pés do Senhor, confiando que Ele abençoa todos aqueles que se achegam a Ele sinceramente. Meus irmãos, é a graça imerecida de Deus que deve nos compelir a obedecer essa convocação que só interessa a nós mesmos, o chamado para ser abençoado. E que o Espírito Santo aplique em nossos corações essas preciosas lições. Vejamos então, em primeiro lugar, o que aconteceu nessa história. Jesus está a caminho da casa de Jairo, chefe da sinagoga. Sua filha está morrendo. No texto diz que ela estava morta. Nos evangelhos paralelos, nós encontramos que ela estava à beira da morte. No caminho, Jesus encontra uma mulher muito doente. Como eu disse, nós não sabemos o seu nome, a palavra não fala o seu nome, ela apenas destaca o seu sofrimento. Mas é digno de nota que a filha de Jairo tivesse 12 anos de idade. Porque quando aquela nasceu, esta começou a padecer da sua doença. Dito diferente, a doença de uma durava todo o tempo de vida da outra. E às vezes é assim na nossa própria vida. Quantos que me ouvem que pode dizer que a sua vida tem sido só sofrimento durante toda a sua vida? Mateus, como sempre, é mais sucinto e objetivo. É em Marcos e em Lucas que nós encontramos detalhes do sofrimento desta mulher. Eles afirmam que ela havia padecido nas mãos de muitos médicos, a tal ponto que eles a fizeram pobre. Lucas diz que ela gastara com médicos todos os seus haveres. Uma pessoa com alguma doença grave passaria por vários médicos, assim como hoje vai em vários especialistas. A diferença é que naquela época não haviam especialistas. Com seus tratamentos caseiros e muitas vezes conflitantes, estes homens acabavam piorando a doença que já havia. A ciência médica naquela época era praticamente inexistente. Há poucos séculos, se nós olharmos para trás, os métodos da medicina moderna eram próximos demais da prática de um açougueiro ou de um curandeiro. Isso há pouco tempo. Agora imagine tudo quanto esta mulher suportou. Spurgeon descreve assim: eu não sei quantos tratamentos e intervenções ela foi obrigada a aturar, ou quantos litros de drogas e chás repugnantes foi forçada a engolir, mas com certeza tudo isso veio a lhe causar grande dor e amarga decepção. O fato é que vários médicos não puderam restaurar a sua saúde. Os tratamentos aos quais ela foi submetida apenas aliviaram ela do seu dinheiro
mas não do seu sofrimento. Essa perda de sangue durante tantos anos, com certeza a deixou anêmica, fisicamente enfraquecida, com o rosto pálido, cansada. Mas o seu drama não acaba aí. A sua enfermidade, apesar de não ser aparente, ela deveria ser mantida em segredo, pois tornava esta mulher impura segundo a lei. Nós lemos lá em Levítico 15 o seguinte: se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja a sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Qualquer cama onde ela se deitar e qualquer objeto sobre o qual ela se sentar durante esse período ficará impuro, como em sua menstruação normal. Se alguém tocar nestas coisas, ficará cerimonialmente impuro, terá de lavar as suas roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Quando o sangramento da mulher parar, ela contará 7 dias e depois estará cerimonialmente pura. Mas acontece que 12 anos e não parava esse sangramento. Ezequiel, descrevendo a restauração de Israel, ele compara o estilo de vida do povo de Israel enquanto idólatra com o fluxo de sangue de uma mulher. Para mim, Ezequiel escrevendo, mas é Deus falando, para mim, a sua conduta, a conduta do povo, foi tão impura como um fluxo menstrual de uma mulher. Eles contaminaram a terra com assassinato e adoração a ídolos. Notem, a contaminação de assassinato e adoração a ídolos comparado com a de uma menstruação. Por isso, diz o Senhor, derramei sobre eles a minha fúria. Quando nós ficamos doentes, meus irmãos, nós normalmente contamos com ajuda. Mas a doença dessa mulher a isolava. A solidão era mais um fardo que ela carregou durante esse tempo todo. Porque durante esses 12 anos ela era como que uma leprosa, considerada imunda por todos e tudo que ela tocasse também era imundo. Notem o seguinte, ela não poderia se casar. Notem outra coisa, caso ela fosse casada antes de a enfermidade a tocar, o seu marido poderia se divorciar dela legalmente porque eles não poderiam se relacionar. Por fim, havia ainda a ausência de amparo espiritual. Ela não poderia participar dos cultos religiosos na sinagoga e jamais poderia ao menos imaginar ou pensar em ir ao templo de Jerusalém, pois ela estava cerimonialmente imunda. Ela vivia como um pária, completamente sem esperança e sem auxílio, mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Havia um galileu realizando muitos milagres. Esse médico não recusava ajudar ninguém. Diziam até que um leproso fora curado por ele. Nasce então no seu coração frágil uma esperança. Ela tinha de aproximar-se dele, mas como? Como que ela faria isso? Preciso tocar em Jesus, basta tocar em suas vestes, deve ter pensado. E eis que surgiu uma oportunidade para isso. Jesus está passando perto de onde ela estava. E ela chegou então mais perto e viu uma multidão ao redor do Senhor apertando ele. Era impossível chegar perto sem ter que acotovelar-se com muitas pessoas. Como que ela faria isso? Então, com uma coragem tímida, ela avança diante da multidão e rompe a multidão e chega o mais perto possível do Senhor, esticando o seu braço e roçando apenas a mão na borla da sua veste. Na época, irmãos, eram usados mantos quadrados. O termo pode ser traduzido como borla ou borda, mas borla ou orla é o termo correto. Nesse manto quadrado, ele devia possuir 4 borlas, uma em cada ponta. Se fosse borda, seria ao redor, mas essas borlas eram como que uma madeixa de lã, trançada de lã branca e azul.
e serviam como lembretes da responsabilidade que todos tinham de obedecer à lei de Deus, conforme nós vemos escrito em Números 15. E para que o vejais e vos lembrais de todos os mandamentos do Senhor e os façais. Então as roupas tinham essas borlas para que o judeu visse e lembrasse de obedecer aos mandamentos. Mais tarde nós vamos ver o Senhor exortando os religiosos que haviam novamente transformado esta lei cerimonial em um motivo de ostentação. Nós veremos isso lá em Mateus 23. Em segundo lugar, após termos visto o que aconteceu, vamos ver qual é a doutrina que esse texto, ou as doutrinas que esse texto nos ensina. E a primeira lição é que a salvação é por graça, mediante a fé, conforme nós cantamos hoje. Meus irmãos, esse é um artigo de fé inegociável. Assim nós não podemos confundir as coisas, imaginando que o motivo da nossa salvação seja a nossa fé, ou que a nossa fé seja soberana sobre a decisão de Deus em salvar-nos ou em curar-nos. Portanto, não podemos também ser ingênuos em acreditar que foi o toque dessa mulher que a curou. E pior, como muitos fazem, tentar reproduzir isso de alguma maneira criativa nos cultos. Tua fé te salvou. Palavras essas que nos lábios do Senhor Jesus indicam a chegada do reino de Deus para todos aqueles que crescem nele. Pois essas palavras, elas eram acompanhadas de poder. Quando Jesus falava algo, tua fé te salvou, e isso acontecia. O termo traduzido como a curou também pode ser interpretado como fez você inteira, e indica que a sua cura foi completa. É a mesma palavra grega fundamentalmente traduzida como para salvar, e é a palavra normal do Novo Testamento usada para salvar do pecado, o que sugere que a fé da mulher também a conduziu à salvação espiritual, escreveu MacArthur. No Novo Testamento, esse termo, salvou ou curou, sozo em grego, ele não se refere à saúde física, não se refere à libertação política ou à libertação de poderes demoníacos. Ele tem a ver estritamente do relacionamento com Deus. Assim, a salvação ou a cura tem a ver em ser salvo ou ser curado do pecado. Portanto, quando Jesus disse que a fé salvou essa mulher, ele referiu-se à restauração do corpo e da alma mediante a fé que ela recebeu do Senhor. Ela foi curada física, espiritualmente, emocionalmente e existencialmente. Fisicamente, o seu mal foi instantaneamente curado. Ela sentiu isso e Jesus confirmou isso para ela. E muitos olham para isso como o maior acontecimento aqui nessa história. E eu digo para você que não é o maior acontecimento, apesar dela padecer 12 anos dessa enfermidade. Essa foi a cura física. Espiritualmente, ela foi perdoada. Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. E o pecado, essa é a grande doença que o médico dos médicos, o Cordeiro de Deus, veio retirar do mundo. É a pior moléstia, tanto nela como em qualquer outro ser humano. Ela poderia sim estar doente há 12 anos e ser carregada de sofrimento, mas se ela tivesse 12 anos enferma, ela estava durante a vida inteira vivendo como uma pecadora e sendo ameaçada eternamente da condenação, assim como todo pecador. Emocionalmente, ela foi curada porque ela estava frustrada com a medicina que havia a empobrecido. Nenhum médico pôde auxiliar, mas agora Jesus pôde. E ele lhe diz: tem bom ânimo, tem coragem, tem ânimo. Existencialmente,
Ela foi curada porque aquela que fora desprezada agora é chamada de filha. Imaginem quantos complexos a doença e o isolamento gravaram nessa mulher. Sem possuir valor ou dignidade, ela possuía apenas solidão, desprezo e fraqueza, mas isso tudo agora havia acabado. Que grande Senhor nós temos, meus irmãos! Assim como o paralítico e assim como o leproso, que foram até o Senhor para buscar apenas a cura física, o Senhor curou ela abundantemente. Ela foi curar também o seu mal físico, a sua moléstia física, mas o abundante Deus regenerou também o seu espírito. E aí o Spurgeon escreve o seguinte: se nós estivéssemos tão desejosos de sermos salvos como ela estava de ser curada, se tivéssemos tanta confiança em Jesus, a ponto de termos a certeza dela, de que se entrássemos em contato com Ele, mesmo pela menor promessa, mesmo pela menor fé, Ele poderia e iria nos salvar. Infelizmente, meus irmãos, a fé e a superstição podem andar de mãos dadas e andam muitas vezes. Veja, não foi a mão dessa mulher, não foi o próprio manto que a curou, mas foi o Cristo do manto que a curou. Apesar de a cura ocorrer mediante um ato de fé, foi um ato de fé ela ir até o Senhor e tocar na sua veste, esse ato em si não trouxe cura, porque a cura toda está no nosso Senhor Jesus Cristo. E isso precisa ser dito, pois as narrativas salvíficas do Senhor, elas têm sido reproduzidas nas nossas igrejas hoje com criatividade e literalidade. As pessoas imitam pateticamente e teatralmente os acontecimentos da vida de Jesus como se isso tivesse algum poder implícito. Jesus mesmo tornou claro à mulher que a fé e não a orla foi a razão da cura. É o seu poder, é a fé que Ele deu no seu poder, e não o manto, e não o toque. A virtude da salvação, ela flui do Senhor, e flui do Senhor hoje também, mesmo sem nós podermos tocá-lo literalmente. E daqui extraímos consolo. Os comentaristas, eles dividem-se entre elogiar a grande fé dessa mulher ou criticar a sua superstição. Que essa fé, ela não era de forma alguma perfeita, é fácil deduzir-se. Primeiro, o fato de que ela imaginava ser necessário tocar o Senhor. Nós vimos na cura do servo do centurião, bastava uma palavra. Também ela achou que Jesus, de alguma forma, jamais notaria que ela tocou-lhe. Por um lado, seu ato foi uma forma de um inocente misticismo. Por outro, a sua atitude revelava uma fé admirável. Mas uma coisa é certa, por mais justos motivos que nós possamos listar e achar para discordarmos da intenção ou da ação desta mulher, Jesus, que é quem importa, a animou a sua fé, a curou e a salvou. Agora, isso não significa que nós devemos repetir esses atos. Observando os demais relatos, nós aprendemos que quando Jesus se vira, ele pergunta quem o tocou. Aqui, no relato de Mateus, é dito simplesmente que Jesus a viu, mas nos demais evangelhos é dito, ele pergunta quem o tocou e olha para ela, e ela, não podendo se ocultar, vai aos pés do Senhor e se prostra aos pés do Senhor. Mas antes disso, quando Jesus perguntou quem me tocou, segundo Lucas, sempre Pedro, foi o porta-voz dos discípulos que disse ser impossível saber quem o tocou. Senhor, é impossível saber, a multidão te aperta.
Pobre Pedro, não há impossíveis para o Senhor. Jesus, ele não estava naquele momento perdido, sem saber quem o havia tocado. A virtude não podia sair do seu corpo involuntariamente, como o calor sai de uma fogueira. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as ações, e sobre esse momento ele quis trazer ânimo para aquela mulher. Ela podia muito bem ter ido embora curada, mas Jesus queria fazer mais. Ele colocou coroa sobre a cabeça da fé desta mulher, porque a fé desta mulher já tinha colocado uma coroa sobre a sua cabeça. Outra doutrina que nós precisamos aprender é que para pedir algo ao Senhor, nós devemos saber o que nós queremos. Essa mulher, ela agiu com um propósito. O seu toque foi intencional, não foi um encontrão acidental. Ela fez aquilo que ela pretendia fazer, pelo motivo que ela desejava fazer. Muitos não sabem o que querem. Achegam-se aos pés do Senhor, mas não sabem o que precisam, não sabem o porquê estão ali. Sei lá, eu quero ser abençoado. Pelo sim, pelo não. Irmãos, se a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer as coisas por fé, e tudo aquilo que não é feito por fé é pecado, como que nós poderemos ter fé se nós não sabemos o que, o porquê, ou no que nós temos a fé? Venha Cristo, mas venha com um propósito. Em muitas ocasiões, Jesus esteve em meio à multidão, mas nem todos queriam realmente algo com o Senhor. O apóstolo João deixa isso muito claro quando ele registra o seguinte: por causa dos sinais que Jesus realizou, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles. O interessante é que o termo aqui é o mesmo de creram. Então, o João está dizendo assim: Jesus, porém, não cria neles, pois conhecia todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. João capítulo 2. Muitos estavam ao redor do Senhor porque queriam ver algum sinal, porque tinham curiosidade, tinham um agito, uma fofoca, mas nada mais. Outros estavam ali simplesmente porque queriam resolver algum problema e ir embora, não queriam compromisso algum com o Senhor, e infelizmente o mesmo ocorre hoje. Multidões aos domingos passam pelo Senhor, alguns até esbarram nele, mas a maioria não se interessa realmente por ele. Aqui e ali é encontrado pelos cantos alguém chorando pelos seus pecados, regozijando-se em Cristo pela salvação, e eu afirmo que esses poucos é que receberam de fato a salvação. Multidões vêm à igreja por curiosidade, multidões vêm à igreja por causa do costume religioso, para cumprir a sua disciplina religiosa, para aplacar a sua consciência, mas as suas orações não buscam o Senhor. Eles vêm à mesa e não se alimentam de Cristo. Eles ouvem as suas palavras, chamam Ele de Senhor, mas não praticam aquilo que Ele manda. Ouvem o seu chamado para se arrependerem, mas não o fazem. Depois vão para suas casas, satisfeitos por um lado porque cumpriram as suas obrigações, e infelizes por outro porque vão vazios. E andarão assim até chegar o grande dia. Só que aí será tarde demais. Agostinho afirmou que uma multidão apertava o Senhor, uma multidão esbarrava no Senhor, uma multidão tocava o Senhor, mas apenas essa mulher verdadeiramente o tocou. Foi a sua fé e não a sua mão que tocou o Senhor. E essa mesma fé e esse mesmo poder do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, estão disponíveis aqui hoje. A pergunta é: quem irá tocá-lo? Há uma frase muito popular que é falsamente atribuída a Albert Einstein, mas não foi ele que falou, que diz o seguinte:
A definição da insanidade ou a definição da loucura é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. E como nós encontramos pessoas que fazem isso, fazem a mesma coisa e esperam resultados diferentes? Você que já está cansado de buscar a felicidade em coisas que não podem te satisfazer, você que está cansado de buscar alívio em tudo que é método e filosofia humana, você que já se cansou de frustrar-se continuadamente, venha a Cristo e venha a Cristo com a intenção de ser salvo. Eis uma doce verdade, diz Spurgeon, que o mínimo de Cristo é o suficiente para salvar. Aprendemos também que o Senhor não importava-se em ser incomodado. Nós lemos a respeito do ministério de Jesus e vemos que ele foi interrompido constantemente. Ele foi interrompido enquanto estava falando com multidões, enquanto estava conversando com seus discípulos, enquanto estava dormindo, enquanto estava viajando, enquanto estava orando, enquanto estava comendo, e etc, e etc. O que devemos notar é que Jesus jamais ficou irritado por isso. Eis a doutrina: o Senhor está sempre pronto a atender aquele que se achegar a Ele, sempre pronto. Eu particularmente, eu não suporto ser interrompido, e é algo que Deus tem trabalhado e tem que trabalhar muito mais em mim ainda. O meu pecado de orgulho é tão grande que eu devo me imaginar muito importante e as coisas que eu faço muito importantes para eu ser interrompido. Talvez em alguma medida você também pense assim. No entanto, o Rei dos Reis, ele não se importava. O Rei dos Reis nunca estava ocupado demais, ao contrário, ele sempre sabia o que fazer e usava essas interrupções como uma abertura para realizar um poderoso milagre ou então para revelar um grandioso e misericordioso ensino. Essa doutrina pode ser dita de outra maneira: Jesus não rejeita quem vai a Ele. E aí, não só interrompê-lo, mas não somente nenhuma interrupção, mas também nenhuma impureza, nenhuma situação, nenhuma vergonha, nenhum pecado, nada, absolutamente nada pode surpreender o nosso Senhor ou fazer com que Ele não nos receba. Como ocorreu com o leproso e com a menina morta que nós vamos ver na sequência, Jesus, quando é tocado, quando toca, purifica aquele outro. Ele não se contamina. Ele é a fonte de toda a pureza, de toda a santidade, de toda a perfeição. É o impuro que é contaminado pelo Senhor, deixando de ser impuro. Ele tem o poder de purificar completamente e de tornar cada um de nós mais brancos que a neve. Aprendamos que o Senhor não rejeita a fé, ainda que pequena, ainda que frágil e ainda que imperfeita. Note os adjetivos que eu dei para a fé: pequena, frágil e imperfeita. Porque pela fé nós tomamos posse da graça. A salvação é alcançada pela perfeita graça de Deus e não pela perfeita fé do homem. É a graça de Deus que é perfeita. Na sua fé, essa pobre mulher tinha um elemento de superstição, como muitas pessoas têm hoje em dia, mas mesmo assim Jesus honra a fé e a cura. Como a salvação não é por mérito, a salvação também não seria deixada de ser oferecida por fraqueza de fé. Dito diferente, não é por fraqueza da nossa fé que nós seremos rejeitados pelo nosso Senhor.
É a presença, a graça, o poder de Jesus e não a fé dessa mulher que proporcionaram a cura. A fé, mesmo que pequena, mesmo que deficiente, foi simplesmente um meio de tomar posse dessa graça. A sua aproximação por trás demonstrou, da parte dela, um total desconhecimento da bondade, da misericórdia e da onisciência de Jesus. Ela creu em Jesus de maneira frágil e ignorante, mas ela creu. E você pode duvidar de muitas coisas, você pode desconhecer outras milhares de coisas, mas se crer o suficiente para chegar aos pés do Senhor com humildade e confiança, tenha certeza de uma coisa: Ele lhe salvará. Ore como aquele homem orou: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Lemos em Marcos que ela, tendo ouvido falar de Jesus, resolveu procurá-lo. A fé vem pelo ouvir, e o que ela tinha ouvido a respeito dele, é bem provável que ela tenha ouvido falar inclusive daquela cena retratada no Evangelho de Lucas, quando toda uma multidão procurava tocar em Jesus, porque dele saía poder e ele curava todos. E isso bastou para ela. Ela, por um impulso peculiar do espírito de fé, acreditou que o Senhor tinha uma tão completa abundância de virtude que um simples toque em sua vestimenta traria cura. Alguns podem considerar que talvez a atitude da mulher tivesse sido um tanto fantasiosa, ou seja, um sentimento fantasioso misturado com fé, mas qualquer que fosse a falta de entendimento aqui, Cristo ficou contente ao considerar e ao aceitar a sinceridade e a força da fé humilde dessa mulher, escreveu o puritano Matthew Henry. Tenha bom ânimo, lhe diz o Senhor. Ela gostaria de sair sem ser percebida, mas o Senhor não permitiu que ela perdesse a bênção de reconhecê-lo publicamente como o seu Salvador. Irmãos, ele sabia quem o havia tocado, mas ele perguntou porque ele tinha desejo de retirar essa mulher das sombras para que ela pudesse louvar a Deus publicamente por aquilo que havia recebido. Até hoje, por causa disso, nós admiramos essa mulher que nós não sabemos nem o nome. Jesus permite-se ser adorado por ela e fortalece-a espiritualmente. Ele dá mais do que ela fora buscar. Jesus, além de tudo, lhe dá a oportunidade de testificar. Mas o que ela ganhou com isso? Ela já estava curada, ela já estava salva. Mas o que faltava então? Uma palavra de encorajamento. Ela recebeu conforto. Ela foi amorosamente chamada de filha e exortada a ter coragem. Talvez não seja exatamente isso que esteja faltando a muitos de nós. Nós não podemos perder aqui o sentido da misericórdia e da humildade de Jesus. Ele sofreu pelos outros. O seu poder não era maior do que a simpatia e a bondade que ele manifestava. Jesus não quis apenas remover a enfermidade física, mas quis também eliminar o medo que a sociedade impusera a esta mulher. Ela saiu dali completamente renovada. Talvez você sinta que o Senhor está de costas nesse momento para você. Talvez sintamos que o Senhor não esteja nos vendo nesse momento, mas creia que Ele sabe de todas as nossas aflições e que não será para sempre assim. Ele voltou-se a ela. Aprendamos a confiar não apenas no poder do nosso Senhor, mas também na sua misericórdia e na sua bondade. Ele não reprovou a ignorância atrapalhada dessa mulher, mas elogiou a bravura da sua fé e consolou o seu coração tremente. Escreveu Spurgeon. Tendo visto
as doutrinas que podemos aprender com o texto, vejamos então agora como que nós podemos aplicar essa doutrina nas nossas vidas. O texto, ele nos exorta sobre qual o único remédio para a decadência do mundo. O nosso mundo sofre desde o dia que Caim matou Abel de um fluxo de sangue, isto é, de guerra, de homicídio, que os homens não podem por si mesmo curar. Se essa mulher estava sofrendo há 12 anos, o mundo sofre bem mais. E não adianta, meus irmãos, tratados de paz, não adianta um minuto de silêncio, não adianta abraçar a árvore ou aplaudir o pôr do sol, não são com atitudes políticas ou com homens, não é com psicologia, não é com a educação, não é com a igualdade que o mundo será salvo. O mundo será totalmente restaurado somente quando todo joelho se dobrar diante do Senhor. E então haverá plena restauração. Portanto, que nós oremos constantemente, venha o teu reino. E com isso nós estamos pedindo juízo também, porque dobrar todo o joelho não significa que o mundo todo vai ser convertido. Sabe aquele papinho Blumenau para Jesus? Não existe isso. Quando todo joelho se dobrar, serão os filhos eleitos de Deus que estarão glorificando a Deus, e aqueles que não foram escolhidos, os vasos para a desonra, que estarão de joelhos e terão que confessar o nome do Senhor para serem então eternamente condenados. Venha o teu reino. O mal desse mundo só vai cessar nesse dia. O texto nos exorta ainda sobre a incapacidade humana. Não há outro médico da alma, somente aquele que teme ao nosso Senhor será salvo. Além disso, além do Senhor, há apenas falsos ensinos de falsos mestres. Quem busca orações de homens poderosos, sabe, aqui tem poder, até mesmo na ingenuidade, às vezes, o pastor ora por mim, a minha oração é igual à sua, é igual à do irmão do seu lado, todos nós somos pecadores dependentes da graça de Deus, e mesmo com a nossa fé fraca, mas o Senhor tem mais fé, não tenho, mesmo a nossa fé fraca, débil, trêmula, é o suficiente porque nós encontramos força na graça do Senhor. Na graça do Senhor. O braço da fé pode ser raquítico, mas o braço da graça é forte. E quem busca orações de homens poderosos, quem busca rituais, apetrechos físicos, com certeza, absoluta certeza, vai perder tempo e dinheiro, como essa mulher perdeu. Mas veja, ela fez o melhor que pôde até ouvir falar de Jesus. E ela não pode ser responsabilizada por ter tentado todos os recursos anteriores. Ela foi firme e tentou tudo, mas ela não conhecia ainda Jesus. Mas você hoje está ouvindo sobre Jesus. Você hoje está ouvindo sobre o seu poder e sobre a sua graça. E a partir de agora, você é responsável por todo o tempo que perder e por todo o recurso que você gastar, não sendo para buscar gratuitamente a salvação por graça no nosso Senhor Jesus Cristo. Notemos ainda que ela tocou o Senhor. Ela não tocou Pedro, não tocou João, não tocou Mateus ou qualquer outro discípulo. Por quê? Porque intermediários não serviam. Somente o Senhor poderia fazer algo. Será que nós não temos buscado, irmãos, intermediários na nossa vida? Boas obras podem ser intermediários. Homens idolatrados podem ser intermediários, santos, objetos como água, toalha ou qualquer penduricalho, rituais, até mesmo os nossos exercícios de piedade. Será que nós não temos buscado o Senhor por meio de algum intermédio, um intermediário? Ela tocou no Senhor. O texto nos exorta sobre humildade.
Veja, ela não ousou aproximar-se de Jesus pela sua frente, ela não ousou nem mesmo pedir, ela não se colocou à frente do Senhor aos seus pés, porque ela não queria ser notada. Ela apenas roçou a mão na sua roupa, silenciosamente e por trás do Senhor. Somente após ela ser identificada, é que ela então vai aos pés do Senhor e se prostra nos pés do Senhor. Meus irmãos, como é que nós temos ido ao Senhor? Nós temos ido com reverência ou com irreverência, temos ido com soberba ou com humildade, temos ido com presunção ou com esperança. O Sproul afirma que essa mulher é uma das personagens favoritas dele do Novo Testamento, porque ela não estava tomada por uma sensação de merecimento tão difundida em nossa cultura ocidental hoje, na qual todos parecem acreditar que o mundo lhes deve algo. Essa mulher não, ela não tentou agendar um encontro com o Senhor, ela nem sequer o interrompeu para pedir ajuda. O seu desejo nada mais era do que tocar na orla da sua veste. Ela tinha fé que se conseguisse fazer ao menos isso, seria curada. O texto nos exorta também a respeito do mérito. Eu não mereço, pode ser a questão silenciosa no coração de muitos que me ouvem hoje. E caso você esteja pensando que deveria fazer isso ou aquilo, aprenda, não precisa fazer nada, basta crer e pedir. Caso a sua esperança esteja cheia de mais isso ou mais aquilo, ou a sua fé esteja aprisionada ao medo por não se achar digno de receber algo do Senhor, eu vou ajudar você hoje. Meu irmão, minha irmã, não tenha dúvidas, você não merece. Simples, acabou o drama. Merecemos tanto como aquela mulher merecia, mas ela ouviu falar sobre Jesus e foi até ele, e você está ouvindo falar sobre o médico. Confie então na eficácia do poder de Deus e não no seu mérito, no seu merecimento, e vá humildemente a ele. O texto exorta sobre a indiferença de muitos com relação às suas almas. Nós estamos falando a respeito do futuro eterno aqui. As pessoas estão ansiosas atrás de uma vacina nos nossos dias que não tem garantia de eficácia, que não tem garantia de não ter efeito colateral, mas estão buscando uma esperança de imunização para esse Covid. Por quê que pecadores não têm se acotovelado atrás da proclamação do Evangelho? Isso é algo muito mais sério. Se você não tem Cristo, vá buscar o Salvador. Se você não tem Cristo, você não tem absolutamente nada. Ele é a única esperança. Diga a Ele: eu sou uma alma perdida, mas se uma alma perdida pode ser salva, eu hei de ser salvo. Sou culpado sim, mas se toda a culpa pode ser lavada, a minha há de ser lavada também. Tenho um coração duro, eu reconheço, mas se um coração de pedra pode ser transformado em um coração de carne, eu quero isso para mim e não descansarei até que essa obra de graça seja operada na minha vida. Palavras do Spurgeon. O texto nos exorta ainda a testemunharmos. Irmãos, nós falamos sobre tantas coisas, sobre tantos assuntos, sobre tantas bobagens. Nós não devemos falar, será a respeito daquilo que é mais importante? Nós recebemos graça e devemos proclamar aquela graça que nós recebemos. Quando essa mulher foi identificada por Jesus, ela recebeu a dádiva de confessar a sua impureza e proclamar a purificação recebida. A graça deve ser oferecida a todas as pessoas, e uma forma que nós, muitas vezes tímidos, temos de oferecer essa graça é compartilhando aquilo que Cristo fez ao nosso favor, que fez conosco.
Temos vergonha? Por quê? Não fomos aceitos pelo Senhor? O que há se os homens não nos aceitarem? O texto pede também para que nós examinemos as nossas vidas. Senhores, não existe meio salvo, não existe quase salvo. Ou o homem está morto em delitos e pecados, ou está vivo em Cristo Jesus. Não há meio termo, não há caminho neutro. Aquela mulher foi salva e o mesmo pode ocorrer com você. Se você crer, você será salvo. Porque o Evangelho não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que foi feito para nós e que deve ser crido por nós. E é o Espírito Santo que dá a fé que nós precisamos para crer. Todavia, somos nós que precisamos crer. E aí a pergunta é: cremos realmente? Devemos examinar também a nossa segurança. Veja, foi o próprio Senhor Jesus que disse que ela estava salva, e ainda hoje é assim. Meus amigos, não são os religiosos, não são pastores, não são padres que dizem se você está salvo ou não. Não é participando de cultos ou de sacramentos que você está salvo ou não. Não são os seus próprios sentimentos que lhe dizem se você está salvo ou não. Se você crer, é o próprio Espírito Santo de Deus que testifica ao seu coração, ao seu espírito, que você recebeu vida. E essa é a nossa segurança, a nossa única segurança. E aí a pergunta é: nós temos esse testemunho? Você tem esse testemunho? Como é que você mede isso? Somente o crente pode se inclinar às coisas do Espírito. Somente aquele que possui o Espírito Santo de Deus pode se inclinar às coisas do Espírito. A pergunta é: nós temos nos inclinado? Você tem se inclinado? O texto exige que nós examinemos o nosso orgulho e a nossa caridade. Aquilo que nós normalmente tratamos como interrupção, o nosso Senhor tratava como oportunidade. Nós ficamos indignados quando somos interrompidos em nossos afazeres, em nossos planos, mas não devemos. Eu fui confrontado, e justamente eu estou escrevendo esse texto, e foi uma semana que eu fui constantemente interrompido. E aí eu leio ainda isso aqui, ó. Acho que descobri grande ajuda ao tentar encarar todas as interrupções e impedimentos ao serviço que planejara para mim como uma disciplina, como provações enviadas por Deus para ajudar-me a não tornar-me egoísta. Devemos examinar também o que nós temos buscado, meus irmãos. A multidão o apertava ao redor por curiosidade e não pelo próprio Jesus. E todos os domingos ao redor do mundo, multidões nas igrejas estão ao redor de Jesus, talvez esbarrando em Jesus através dos sacramentos, dos cantos, das orações, das ofertas, das boas ações. Mas será que tem buscado o Senhor? E nós estamos aqui hoje por quê? Por que você veio ao culto hoje? Por causa de Jesus? Devemos examinar a nossa perseverança. Essa mulher encontrou grandes dificuldades para ir até Cristo, mas nada a impediu. Enferma há anos, fraca e sem poder estar no meio dessa multidão que impedia ela de chegar a Ele, ela não desistiu. O que é que está nos impedindo de chegar até Cristo? Será que é uma multidão de desculpas? Será que é uma multidão de pecados? O texto nos ensina, presta atenção na ironia, a ouvirmos as nossas dificuldades. Elas possuem propósito. A piora e a pobreza dessa mulher foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a ela. Se ela fosse uma mulher simplesmente saudável, estaria longe do Senhor e nós não ouvíamos falar sobre ela.
Por isso, Senhor, nos atraia como Tu quiseres atrair. Quando os recursos acabam, quando a esperança nos homens cessa, sempre resta-nos Cristo. Muitas vezes, o desespero, a enfermidade e a falência são grandes e poderosos evangelistas. Os 12 anos de tortura dessa mulher a levaram à salvação. E eu pergunto, quem não desejaria passar por tamanha aflição se tivesse certeza de ser conduzido ao caminho, à verdade e à vida? Talvez você se assuste com o que eu vou dizer, mas eu prefiro ver todos vocês pobres, esgotados, cansados, fracos por alguma moléstia, caso isso os conduza ao Senhor. Porque o que adianta nós termos recursos, o que adianta nós termos sucesso e saúde, se estamos trilhando o caminho largo que leva ao abismo? Por isso o texto nos chama também ao arrependimento. A nossa fé talvez seja fraca, a nossa coragem pode ser pequena, a nossa apreensão do Evangelho e de suas promessas talvez seja frágil e estremecida. Porém, a grande pergunta final é essa: na realidade, nós confiamos somente em Cristo? Nós olhamos para Jesus e somente para Jesus para receber perdão e paz? Se isso acontece conosco, isso é um bom sinal. Embora não possamos tocar nas suas vestes, nós podemos tocar no coração do Senhor, escreveu o bispo Ryle. Portanto, que nós possamos orar como o príncipe dos pregadores orou: aqui estou eu, um pobre pecador, perdido, mas se tão somente me achegar a Jesus, serei perdoado e salvo. Aqui estou, fustigado por paixões turbulentas, enfermo por causa desse ou daquele pecado, mas se eu tão somente tocar nele, ele é tão cheio de poder, de cura e salvação, que por mais que eu talvez seja apenas um monte de enfermidades espirituais, no momento em que eu tocar, a sua virtude há de prevalecer contra as minhas enfermidades e as fará ir embora para sempre e desaparecer para sempre. Se arrependa e peça perdão ao Senhor. Por fim, meus irmãos, nós encontramos grande consolo nesse texto. E o primeiro consolo é que o Senhor nos conhece. É um grande incentivo para os cristãos humildes saber que, mesmo estando imperceptíveis aos homens, são amplamente conhecidos por Cristo, que Ele vê em segredo a sua dedicação às coisas celestiais, mesmo quando vocês estão isolados, escreveu o puritano Matthew Henry. Um pastor escreveu uma comparação aqui que eu preciso ler para os irmãos. Ele diz o seguinte: é interessante observar que Jairo, que nós vamos ver na próxima semana, e a mulher, duas pessoas diametralmente opostas, encontram-se aos pés de Jesus. Jairo era um judeu importante, enquanto a mulher era uma anônima, sem prestígio nem recursos. Ele era um líder na sinagoga, enquanto a aflição dela impedia ela de adorar. Jairo foi suplicar pela sua filha e a mulher foi procurar ajuda para si mesmo. A menina havia desfrutado de boa saúde por 12 anos e então havia morrido. E essa mulher havia sofrido por 12 anos e agora estava curada. A necessidade de Jairo era de conhecimento geral, mas a necessidade da mulher era secreta, somente Jesus sabia. Mas tanto Jairo quanto a mulher creram em Jesus Cristo e Ele supriu as suas necessidades. O segundo consolo que encontramos é ao vermos que ninguém que vai ao Senhor será rejeitado. Está escrito: quem quiser receba de graça da água da vida. Isso por acaso exclui algum de nós?
Está escrito também: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso deixa algum de nós de fora? Não. Tudo isso inclui você e nos convida, nos encoraja. Em parte alguma da palavra de Deus está dito que você será lançado fora caso se aproxime do Senhor, ou então que Jesus Cristo deixará de remover o seu fardo do pecado se você o trouxer a Ele e depositar aos seus pés. Escreveu Spurgeon. Veja, acusaram o Senhor em Lucas 15 registrado, dizendo assim: este recebe pecadores. Glória a Deus, porque isso nos traz consolo, porque nós somos pecadores. Por que então não iríamos a Ele? Nós somos consolados vendo uma mulher doente, pobre, impura, sendo chamada de filha. Estamos abatidos, desanimados, fracos, enfermos, empobrecidos, solitários. Temos sido considerados imundos, nos consideramos pecadores sem esperança. Não importa quem nós somos, mas importa quem o Senhor é. Ele tem todo o poder para nos salvar. Nele nós somos adotados e nele nós devemos descansar. Encontramos consolo porque Jesus cumpre a sua promessa. Ele prometeu que todo o que crer será salvo. Veja o que ele disse para ela. Ele não disse assim: a tua fé te há de salvar. Mas não, ele disse: a tua fé te salvou. Talvez você tenha dúvidas: será que eu fui realmente salvo? Você creu? Se creu, foi salvo. O Senhor não descarta nenhum coração quebrantado que vá até Ele. Eu não sei de ninguém que tenha ido até o Senhor sinceramente e tenha sido rejeitado, tenha sido mandado embora. O próprio impulso de ir ao Senhor é um sinal de que Ele já começou a boa obra na sua vida. Ele já regenerou e uma vez regenerado, Ele nos dá fé para que nós possamos nos arrepender, irmos a Ele e sermos totalmente salvos. E por fim, nós encontramos enorme consolo na prontidão do Senhor. Jesus estava indo com os discípulos à casa de Jairo, a sua filha estava morrendo. Veja, o caso de Jairo era muito mais grave, mas o nosso Senhor, Ele nunca está ocupado demais para receber alguém. Ele nunca vai deixar de nos receber porque está ocupado. Ele não possui secretárias ou assistentes para nos afastar dele. Aquele que sabe quantos fios de cabelo nós possuímos, Ele sabe também cada uma das nossas mais remotas preocupações, antes mesmo de que nós tenhamos consciência e sintamos essas preocupações. Então, meus irmãos, façamos como essa mulher, vamos até o Senhor e que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, curva a sua cabeça. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nossa fé é fraca, é vacilante. Teu Evangelho nos convoca a ir até Ti. E nós continuamos desobedecendo. Muitos de nós receberam a fé, foram regenerados, mas desanimados não vão até a fonte da graça e da bem-aventurança. Perdoa-nos, Senhor. Fortalece os nossos joelhos trôpegos. Fortalece os nossos corpos cansados. Fortalece
os nossos espíritos quebrantados, enche-nos de fé. Senhor, que aqueles que nunca haviam ouvido e entendido a respeito do Teu chamado para a salvação, que possam ir até Ti, que o Teu Santo Espírito possa trazer cada um desses aos Teus pés, para serem salvos, para a glória do Teu santo nome. Aos demais irmãos, cansados dessa peregrinação, aturdidos pelos machucados da vida, aprisionados por doenças, por luto, por desemprego, por pecados, por vícios, por medos, talvez por mais tempo do que essa mulher, Senhor, que cada um desses Teus filhos encontre no Teu Santo Espírito a fé para ir até os Teus pés, sabendo que Tu não vai rejeitar nenhum de nós e que Tu vai afastar de nós todo o mal que tem nos afligido. Tu vai nos dar força, esperança, ânimo, coragem, o consolo de em Ti sermos adotados, fortalecidos, com uma fé que nem a nossa foi dada. Ajuda-nos, Senhor, a entender e a usufruirmos desta bênção. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém.